A exploração ilegal na maior terra indígena do país. Uma exploração desenfreada, que afugenta a caça, contamina os rios com mercúrio, impedindo a pesca e causando um desequilíbrio ambiental que espalha doenças. Uma exploração que provocou a decretação de emergência sanitária para o povo Yanomami. E agora, uma mega operação do governo federal para tentar, mais uma vez, acabar com a atividade ilegal na área. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e tô aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 7 de fevereiro de 2023. Dia em que integrantes da Força Nacional desembarcam em Roraima para reforçar a segurança das bases da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. A chegada da Força Nacional ao Estado faz parte da operação de retirada dos garimpeiros ilegais da terra Yanomami, a maior reserva indígena do país. No dia 20 de janeiro, o local teve emergência sanitária decretada pelo governo federal, devido à situação precária de saúde dos indígenas. A medida foi tomada após equipes do Ministério da Saúde resgatarem do território crianças em estado grave, além de encontrarem bebês e idosos com malária, quadros de desnutrição severa e de infecção respiratória aguda. O reforço da Força Nacional foi detalhado na segunda-feira pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, que explicou que a operação deve durar vários meses e contar com a participação de mais de 500 policiais federais, da Força Nacional e de militares das Forças Armadas. O principal objetivo é acabar com o garimpo ilegal no território, apontado como a principal causa da crise. Além de proteger as bases da FUNAI, os 100 homens da Força Nacional que chegaram em Roraima nesta terça também vão reforçar a segurança dos 68 postos de atendimento médico que estão dentro do território indígena. Na quarta-feira está prevista uma visita do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica a Roraima, para finalizar o plano de atuação das Forças Armadas no local. O governo estima que cerca de 15 mil pessoas estejam na terra Yanomami em função do garimpo ilegal, mas associações de indígenas calculam que esse número pode passar de 20 mil. Em entrevista coletiva cedida na segunda-feira, o ministro Flávio Dino afirmou que a grande maioria dos garimpeiros deve deixar o local voluntariamente. Ele também disse que quem insistir em ficar vai ser retirado pelas forças policiais. Você escuta agora um pedaço da fala dele. O número com o qual nós sempre trabalhamos foi em torno de 15 mil pessoas ilegalmente no território Yanomami. Esse fluxo de saída está ocorrendo na casa dos milhares. Há um monitoramento, sim, deste fluxo de saída. A nossa previsão é de que esse fluxo aumente nos próximos dias, ou seja, que mais pessoas saiam ainda. E nós estamos na expectativa que, quando do início das ações policiais coercitivas, nós já tenhamos pelo menos 80% desse contingente de 15 mil pessoas que saíram do território Yanomami desde a semana passada e ao longo desta semana. Os garimpeiros começaram a deixar o território Yanomami no domingo. Isso depois do governo federal dar início a essa ampla operação na área. Nas redes sociais circularam vídeos dos garimpeiros fazendo varação, como é chamada a caminhada a pé pela floresta. Esse é um percurso que pode durar até 30 dias. O governo federal aposta em uma saída pacífica desses garimpeiros. Ainda na segunda-feira, o Flávio Dino disse que o governo está permitindo que as pessoas saiam pelos seus próprios meios, sem ajuda. Os garimpeiros reclamam que depois do espaço aéreo ter sido fechado pela Força Aérea em 1º de fevereiro, eles têm tido dificuldade de deixar os garimpos. Para entrar nas florestas, o caminho é complicado e, por isso, as principais formas de locomoção dos garimpeiros é por meio de aeronaves de pequeno porte e helicópteros. Há relatos de que os transportes clandestinos estão cobrando mais de R$15 mil por pessoa para essa retirada dos territórios indígenas. Na segunda-feira, a Força Aérea Brasileira determinou a criação de 3 corredores aéreos para a saída voluntária de garimpeiros das áreas demarcadas. Na prática, a decisão libera voos privados no local. Mas essa facilitação da saída dos garimpeiros do local não significa impunidade, de acordo com o governo federal. O ministro Flávio Dino disse que o uso de força sem planejamento contra os garimpeiros poderia piorar o problema,
mas que investigações já estão em andamento para responsabilizar os garimpeiros. O foco dessas apurações vai ser a cadeia de financiadores, donos dos garimpos e de pessoas que usam a atividade para lavagem de dinheiro. Ainda segundo o Dino, executores de crimes ambientais estão sendo identificados por imagens e vão ser alvos de inquérito policial. A situação atual de invasão de garimpeiros no território Yanomami é muito parecida com a de 1992, quando o governo de Fernando Collor de Mello conseguiu expulsar do local cerca de 40 mil pessoas que exerciam ilegalmente a atividade. Naquele ano, a terra indígena Yanomami tinha sido demarcada. Na época, as ações incluíram o fechamento do espaço aéreo, estratégias para desabastecer os garimpeiros de comida e combustível e operações com uso de força quando necessário. Ou seja, o problema do garimpo na terra Yanomami não é recente, mas nos últimos 4 anos ele piorou bastante. Isso porque o governo de Jair Bolsonaro se declarou abertamente contra a demarcação de terras indígenas, como o próprio ex-presidente falou diversas vezes, e incentivou a ida de garimpeiros ao território, o que acabou provocando a situação extrema que a gente está vendo hoje. Vale lembrar que existe garimpo legal, mas que em áreas demarcadas como a Yanomami a atividade é sempre ilegal. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicada na segunda-feira, o delegado Tiago Leão Bastos, que é chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Ambientais da Polícia Federal em Roraima, relatou que o garimpo ilegal usa pistas clandestinas em dezenas de fazendas nas proximidades do território para acessar a área indígena. Segundo Leão Bastos, além desses fazendeiros, a atividade criminosa envolve agentes políticos, servidores públicos da região e toda uma cadeia de empresas e empresários voltados à lavagem do ouro. O crime de garimpo ilegal se enquadra na lei que define crimes contra a ordem econômica. Segundo o texto da legislação, abre aspas, constitui crime contra o patrimônio na modalidade de usurpação, a produção de bens ou a exploração de matéria-prima pertencentes à União sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo. Fecha aspas. A pena é de detenção de 1 a 5 anos, além de multa. Só que muito além dessa parte da supressão do garimpo, existe uma dimensão que não dá para ser recuperada, e ela diz respeito às vidas perdidas e aos crimes cometidos contra os indígenas. Segundo estimativas da atual gestão federal, 570 crianças Yanomami morreram durante o governo Jair Bolsonaro, por desnutrição, fome, contaminação de mercúrio e problemas de saúde que eram facilmente evitáveis. No domingo, o líder Júnior Ecurari Yanomami disse que garimpeiros assassinaram 3 jovens indígenas enquanto tentavam fugir da região. Nessa terça, a Polícia Federal confirmou a morte de um indígena Yanomami por bala de fogo e disse que outro ficou gravemente ferido. O governo federal também apura a denúncia de que ao menos 30 adolescentes indígenas foram abusadas e engravidadas pelos invasores. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, comentou sobre isso na segunda-feira. O que está acontecendo lá é uma atrocidade inominável. E o governo está tomando todas as medidas para fazer justiça e reparação ao povo Yanomami. Obviamente que o crime praticado é irreparável. Como reparar uma vida? Como reparar crianças desnutridas? Como reparar crianças que foram estupradas e estão grávidas? Isso é irreparável. O governo entregou até agora 75 toneladas de alimentos e medicamentos ao povo Yanomami. A intenção é que, passada essa fase emergencial, sejam implementadas ações como construção de poços artesianos e cisternas para captação de água da chuva. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, afirma que a ideia é implementar um sistema de comunicação e vigilância nas aldeias, que permitam uma ação mais rápida em casos de emergência. Outra frente de trabalho é estabelecer um plano de reconstrução da capacidade dos indígenas de produzir a própria alimentação por meio da plantação de suas roças, o que envolve a recuperação de rios e de terrenos degradados pelo garimpo. O Ministério também planeja formular um plano de produção de alimentos com entrega de ferramentas, sementes e insumos aos indígenas. Além disso, há um plano de vacinação para os Yanomami em andamento. Em entrevista ao Nexo, o geógrafo Vinícius Galvão Zanato disse que após a retirada dos garimpeiros vai ser necessária uma ação contínua. Existe o temor de que os garimpeiros saiam das terras Yanomami e acabem ocupando outras áreas, como a Raposa Serra do Sol, também em Roraima, e Japurá, no Amazonas.
É isso que pode acontecer se não houver um plano alternativo para quem trabalhava com garimpo na terra Yanomami. Zanato também ressaltou que será preciso trabalhar na reconstrução de órgãos ambientais e de postos da FUNAI, que entendam as demandas dos indígenas. Além disso, também vai ser preciso trabalhar no monitoramento das comunidades isoladas, nas fiscalizações constantes dos rios e na criação de mecanismos estatais para o rastreamento do ouro. Abre aspas para Zanato. O Estado brasileiro tem que tomar uma decisão de como o norte será visto. Se continuará sendo periférico ou valorizado. Fecha aspas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez duras críticas ao Banco Central na segunda-feira, durante a cerimônia de posse de Aloysio Mercadante como novo presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. No evento, o Lula voltou a criticar a taxa básica de juros e fez outros comentários sobre o Banco Central. O redator Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, conta pra gente qual é o cálculo político do Lula ao fazer essas críticas. Bom, só resumindo um pouco a história, faz algumas semanas que o Lula tem criticado bastante os juros altos no Brasil. E mesmo com essas críticas, o Banco Central manteve os juros em 13,75% ao ano na reunião da semana passada. As críticas do Lula, elas não ficam só na questão dos juros, tá? O presidente também falou sobre a autonomia do Banco Central, sobre o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e sobre as metas de inflação. Eu conversei com um cientista político e um analista econômico que disseram que o Lula está tentando se blindar do desempenho ruim esperado para a economia para tentar jogar a culpa nos juros e no Banco Central. Mas tem mais coisa, tá? Não é só isso. O Adriano Laureno, gerente de análise política e econômica da Prospectiva Consultoria, disse que o Lula ainda está querendo fazer aquele antagonismo com o Bolsonaro. E, no fim, o Campos Neto foi indicado pelo Bolsonaro. O Marco Antônio Teixeira, cientista político e professor da FGV, disse que, muito por causa do 8 de janeiro, o governo Lula está vendo tudo aquilo que ele herdou do bolsonarismo como uma ameaça. E, de novo, não só o Campos Neto foi herdado do Bolsonaro, por assim dizer, como ainda estava naquele grupo de zap com ministros bolsonaristas, como mostrou aquela foto publicada pela Folha em meados de janeiro. Ou seja, tem alguns fatores que entram aí na conta quando a gente tenta entender por que o Lula está fazendo essas críticas todas ao Banco Central. E, Marcelo, existe probabilidade de haver mudanças no Banco Central? Olha, tanto o Marco Antônio Teixeira quanto o Adriano Laureno falaram que, apesar de todas essas críticas e desse clima mais tenso que está se formando entre o Lula e o Roberto Campos Neto, isso não quer dizer que as coisas vão mudar. Aliás, os dois acham que o custo político de mudar alguma coisa no Banco Central seria muito alto. Então, se essa retórica deixar de ser retórica para ir para a prática, o governo acabaria comprando uma briga bem grande, principalmente com aquilo que a gente chama de mercado, né, que são os agentes que estão lá na Bolsa de Valores, os investidores e os bancos. Então, fazer essas mudanças no Banco Central poderia trazer ainda mais aquela insegurança sobre o ambiente de negócios, o que poderia gerar mais pressão da inflação, aumentar o câmbio, pressionar os juros ainda mais. Então, justamente por tudo isso, por enquanto, é improvável que o Lula tente exonerar o Campos Neto ou tente fazer alguma outra interferência mais profunda no Banco Central. O texto do Marcelo você vai poder ler em nexojornal.com.br. Nesta terça é celebrado o Dia da Internet Segura. Para marcar a data, um estúdio de games criou um módulo do Minecraft, que é um jogo popular entre as crianças e adolescentes, focado em ensinar conceitos de privacidade digital. O redator César Gaglione escreveu sobre o tema para Ponto Futuro, a editoria do Nexo, que tem a infância entre os seus temas-chaves. César, conta pra gente como esse jogo funciona. O nome desse módulo é Privacy Prodigy. Ele tem como objetivo ensinar conceitos de privacidade e segurança para crianças e adolescentes dos 7 aos 18 anos. Ele está disponível gratuitamente, ele traz uma série de desafios dentro do mundo de Minecraft que explicam quais as melhores formas de você proteger seus dados e como acessar informações pessoais em espaços públicos. Cada desafio é construído para ajudar estudantes responsáveis a como tomarem decisões sobre quem deve ter acesso aos seus dados pessoais e o porquê. O lançamento foi para marcar o Dia Internacional da Internet Segura, que acontece anualmente desde 2004 e foi criado pela Comissão Europeia e abraçado por 140 países. É uma data que visa promover a conscientização sobre questões relacionadas à privacidade e segurança de dados na internet. O texto do César você pode ler em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Da operação para retirar garimpeiros ilegais da reserva indígena Yanomami,
passando pelas recentes tensões entre Lula e o Banco Central e terminando com o Dia da Internet Segura, durma com essa. Com roteiro e produção de Suzana Souza, edição de texto de Aline Pellegrini, participação de Marcelo Rubissec e César Gaglione e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!